Sobre conciliação. Fique à vontade, Jesus te acompanha. Bom dia, amigos. Que Jesus nos envolva para que a gente consiga desenvolver esta atividade preciosa que é refletir no Evangelho, nas palavras amorosas e esclarecedoras do Evangelho. O compromisso com a unificação em Jesus é uma das coisas muito comentadas, muito faladas hoje. Mas o apóstolo Paulo, já naquele tempo, tinha essa preocupação. Ele, na carta aos Gálatas, ele relata uma dificuldade que houve entre ele e o Pedro, justamente por conta desta unificação em Jesus. Paulo primava pela pureza doutrinária e tinha uma dificuldade muito grande de compreender os companheiros que se deixavam levar pelos olhos envolventes, palavras envolventes dos fariseus, porque percebendo que a grande multidão se dirigia para o Cristo, todos eles começaram também a mudar a sua tática. Ao invés de atacar Jesus, unir-se a Ele. E era assim, desta forma, que eles iam entrando nas igrejas nascentes e aí então causando situações embaraçosas. Naquela época havia o problema da circuncisão. Então, todos os irmãos que não eram circuncisados não eram considerados pelos judeus cristãos, porque eles, através de Mateus, haviam tido a certeza de que Jesus era o enviado, que o Torá, as escrituras antigas, estavam anunciando. E aí então era necessário que todos caminhassem igualmente os judeus antigos, com as mesmas atividades exteriores que eles costumavam ter, para serem então considerados do Deus único. Na carta aos Gálatas, que é versículos 11 e 21, no capítulo 2, ele expõe um fato que parece ter ferido profundamente a alma dos servos do Cristo. E quem leu Paulo e Estevão conhece essa história. E nós encontramos ela para trazer aqui no livro do Dr. Alírio. Conta na carta que Pedro viera a Antioquia para auxiliar e conhecer os irmãos daquela igreja. Deixou Tiago em Jerusalém, tomando conta da casa do caminho, e veio para Antioquia. Acontece que estava lá desfrutando da companhia dos gentios, do apóstolo Paulo, dos pagãos que frequentavam aquela igreja e que desenvolviam uma atividade bastante promissora. Tinham muitos médiuns, faziam-se preleções encantadoras e as atividades mediúnicas eram intensas, com vozes diretas, enfim. E Pedro queria conhecer de perto tudo isso. E ali ele encontrou um grupo muito unido e encantou-se com aquilo. Visitou nas casas, cearam juntos e, enfim, era o verdadeiro amor do Cristo que os unia. Tudo estava maravilhoso, até que Tiago, tendo dificuldades em Jerusalém, enviou alguns emissários com uma carta a Pedro, para que Pedro desse a sua opinião sobre o que ele estava vivendo lá. E chegaram aqueles homens trazendo a carta de Tiago, e Pedro, percebendo que era um grupo de judeus, preocupou-se com o relacionamento que ele estava tendo bastante próximo com os gentios.
Por que Pedro pensou assim? Porque ele conhecia a alma dos judeus e a alma dos gentios. E ele percebeu que haveria uma grande dificuldade se os judeus percebessem este amor, este carinho do Pedro pelos gentios, sem cobrar dos gentios a circuncisão. E aí Pedro então tomou a atitude de afastar-se um pouco dos gentios. Desde que chegaram os irmãos de Jerusalém, ele passou a conviver com os irmãos de Jerusalém, dar atenção para eles e afastou-se do resto da turma. Aí no texto, o apóstolo Paulo, na noite em que ele fazia o encontro na igreja de Antioquia, reunidos todos lá, a igreja cheia, aquela turba, conversando muito, e daí começou muito tititi entre todos ali. Os judeus impressionados com uma igreja sem judeu, cheio de gentios, né? Ficou impressionado que conversavam com um, conversavam com outro, e todos não tinham feito circuncisão. Ele disse, isso aqui não é uma igreja cristã. Eles diziam, isso aqui não é. Queixavam-se para Pedro. E Pedro, calado, dizia que não tinham o direito de interferir no terreno, que não era deles. E essa confusão se estabeleceu de uma forma, assim, impossível quase de resolver. Aí, Paulo, que era muito corajoso e que não deixava para depois, subiu na tribuna. E entra com um discurso pesado, porque era assim o jeito do Paulo. Diz ele, Simão tem personificado para nós um exemplo vivo. O mestre nos deixou como uma rocha de fé imortal. No seu coração generoso, temos depositado as mais vastas esperanças. Como, então, interpretar seu procedimento, afastando-se dos irmãos incircuncisos? Olha a coragem do Paulo. Pedro estava ali, sentado na frente dele. Como, então, interpretar seu procedimento? Desde a chegada dos mensageiros de Jerusalém. Antes disso, comparecia aos nossos serões íntimos, comia do nosso pão, da nossa mesa. Se assim procuro esclarecer esta questão, abertamente, não é pelo desejo de escandalizar a quem quer que seja, mas porque só acredito num evangelho livre de todos os preconceitos errôneos do mundo, considerando que a palavra do Cristo não está algemada a interesses inferiores de sacerdócio de qualquer natureza. Aí o ambiente ficou nervoso. Os gentios olhavam para o orador encantados, cheios de amor, carinho e gratidão, que os estava defendendo. E os simpatizantes do farisaísmo, ao contrário, não escondiam o seu rancor em face daquela coragem audaciosa daquele homem. Nesse instante, Barnabé, que estava ali, observando tudo aquilo, amando intensamente a Pedro e a Paulo, se desconcerta. Com o rosto lavado de lágrimas, ele levanta e pergunta, Paulo, sou dos que lamentam a tua atitude neste passo. Com que direito poderás atacar a vida pura do continuador do Cristo? Enquanto isso, Pedro voltou-se para dentro de si mesmo. Suas mãos tremiam e suavam frio. Enfim, de olhos úmidos, olhava para Paulo e via nele um trabalhador do Cristo com as melhores intenções possíveis. Conhecia o trabalho, sabia que Paulo convertera a grande maioria dos gentios que ali estavam, com o seu ardor, com o seu exemplo, com sua força, e milhares de outros em todos os lugares por onde andou.
Sabia também que Tiago, que defendia a circuncisão e os judeus, era também um trabalhador, auxiliava na igreja de Jerusalém. E graças a Tiago, a igreja de Jerusalém não havia sucumbido diante do templo farisaico. Então, o seu olhar compassivo voltava-se para um e para outro, e sabia ele que tinha que fazer alguma coisa. Aí então, veio a imagem da cruz. Lembrou-se que o Cristo, por 3 vezes, havia perguntado a ele: Pedro, tu me amas? Sim, amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Dali a pouco, de novo: Pedro, tu me amas? É claro, Senhor, tu sabes que sim. Então apacenta minhas ovelhas. E por 3ª vez: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, eu te amo e tu bem sabes disso. Aí ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento Pedro entendeu o discurso do Cristo, entendeu o porquê, a certeza por 3 vezes, já que ele o havia negado também por 3 vezes. Então agora ele já estava envolvido com este compromisso, e ali estava a questão, ele precisava decidir. A cruz estava diante dele, e uma coisa chamava a atenção: eram 2 linhas retas sobrepostas, e elas indicavam o quê? Um equilíbrio. Estava reta e extremamente equilibrada. E ele pensou: preciso ser reto, claro e muito equilibrado. Aí então, longe de se envolver sentimentalmente naquela questão, olhou com amor para aquele homem que lutava pela causa do Cristo, olhou para Barnabé com o rosto molhado e ouviu mais uma vez a investida do Paulo. Temos sim, diz Paulo para Barnabé, temos sim um direito, o de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia, e o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão Pedro das arremetidas farisaicas, cuja sinuosidades conheço, por constituírem o lado escuro da onde eu pude sair para as claridades do Evangelho de redenção. O ex-rabino continua, rude, franco. Entretanto, em todo o curso da discussão, Pedro já estava sereno, olhava para ele com muito amor. A fisionomia estava serena, mas os olhos orvalhados de lágrimas, que não chegavam a escorrer. Valendo-se de uma pausa de Paulo, ergueu-se e falou, apaziguando imediatamente todo mundo. Calaram-se, o burburinho desapareceu. Irmãos, disse ele nobremente, muito tem errado neste mundo, e não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre por 3 vezes no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo das minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos de Antioquia, peço perdão por minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento agora e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Foi um silêncio. Da maneira como Pedro falou, as suas palavras caíram como um bálsamo sobre todos. Aí ele se vira para Paulo e diz, irmão Paulo, abra os escritos de Levi e comente para nós. Aí então, Paulo abre os escritos de Levi e lê. Aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o servo. Como se o próprio Mestre ali estivesse. Essa é a nossa proposta de hoje. O Mestre está entre nós. Será que a gente sabe se ele está ou não?
quando abrem os textos aleatoriamente numa casa que vamos trabalhar, a casa nem sabe o título da palestra e os textos sempre, mas sempre são de acordo com o conteúdo da palestra, sempre. E nós não nos damos por conta que existe uma equipe tão grande na espiritualidade trabalhando junto conosco, conduzindo os nossos passos, auxiliando nas nossas dificuldades. A gente não se dá por conta. A gente percebe que o Cristo prometeu e está cumprindo que todas as vezes que nos reuníssemos, 2 ou mais pessoas em seu nome, Ele estaria entre nós. E Ele está entre nós. O problema é acreditarmos. Estamos acostumados a ouvir palavras e deixar que elas passeiem na superfície de nós mesmos. Nós não nos damos por conta que não estamos deixando essas palavras penetrarem no âmago da nossa alma, no nosso coração. Por conta que as queixas são muitas, as dúvidas são muitas, os sofrimentos são muitos. Se tivermos esta certeza em nós, se acreditarmos que Ele está entre nós, e que nosso evangelho aberto em casa é luz pura e ele se faz presente também, que se no trabalho carregarmos os nossos pensamentos com o bem, com o amor, com a fraternidade, com a solidariedade, Ele também estará lá. Porque quando nos reunimos em qualquer lugar com os nossos pensamentos voltados para o amor, Ele estará junto conosco. As autoridades espirituais que trabalham com Ele fazem de tudo para atender às nossas necessidades se estamos direcionados para o bem. Nós vemos na obra do André Luiz, Chico Xavier se sacrificou para registrar para todos nós o trabalho intenso da espiritualidade aqui na terra, ao nosso lado, fazendo-se cumprir essa promessa do Cristo, onde todos nós criamos situações por picuinhas nossas, situações muito difíceis de serem resolvidas. São interpretações diferentes do Evangelho, da obra de Kardec, são situações que colocamos na nossa cabeça e achamos que somos o único a estar certo. E isso tudo complica, porque nós estamos desvirtuando o ambiente sagrado do nosso coração, colocando problemas que possam afligir os nossos irmãos, ao invés de procurar conciliar. É esse o espírito da verdadeira unificação em Jesus. É isso que Ele deseja de todos nós. Nós não somos iguais. Nós fomos criados completamente diferentes. Cada um tem uma parcela de trabalho aqui na terra e também no plano espiritual. Dizem os espíritos, é Meimei que fala que somos como um grande quebra-cabeça. Cada um de nós tem um modelinho único que se encaixa naquele vazio único para nós. Não existe outro que possa nos substituir. Então, todos aqueles que nós achamos dispensáveis, porque não pensam como nós, porque são inconvenientes, porque colocam demais suas opiniões, porque sempre contradizem aquilo que a gente acha que é certo, as coisas que estão claramente escritas lá questionam, aí pensamos, não, esta pessoa não pode ficar conosco. Aí nós já estamos pegando um caminho completamente errado. E ainda no nosso lar, lá no nosso lar, olha só, no Evangelho, no capítulo 20, versículo 5, diz o seguinte: trabalhar no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. O nosso lar não é o campo do Senhor? A nossa casa espírita não é o campo do Senhor? O nosso trabalho não é o campo do Senhor? A sociedade não é o campo do Senhor? Onde estivermos é o campo do Senhor. E onde estivermos, nós temos que levar o Evangelho do Mestre junto conosco. O Evangelho.
nosso Evangelho segundo o Espiritismo. As questões morais, as questões de interesse do coração estão lá registradas, explicadas em detalhes pelos Espíritos. Então nós não temos desculpas quando retornarmos e quisermos explicar que defendemos a pureza da doutrina. Porque talvez nós sejamos, guardando as devidas proporções, o Pedro da história. Talvez sejamos, só nós temos aquela confiança de Deus naquele momento para resolver aquela questão. Imaginem que chegam os problemas e Jesus disse: não, eu tenho lá fulano, podem depositar confiança nele. Que bom se fôssemos nós essa pessoa, que Jesus dissesse: não, depositem confiança nele, que ele vai dar conta do recado. E os espíritos, entre eles, festejando, desceriam à terra e ficariam em volta de nós, fazendo o possível para que a gente seguisse a linha do Pedro. Se quiser ser o maior nas vias celestes, seja o menor aqui na terra, seja o servo aqui na terra. Então, no nosso lar, quando a discussão esquenta, ninguém mais ouve ninguém. O silêncio ainda é a melhor opção. Depois, enquanto silenciamos, nós buscamos então as imagens que mais agradem o nosso coração do Evangelho. Tem aquelas páginas lindíssimas sobre o amor. Trazemos na nossa mente, conversamos conosco mesmo. Trabalhemos então uma estratégia de amor para aquele momento, que às vezes é silêncio. Mas se houver uma oportunidade, se a nossa inteligência, que precisa ser acionada nesta hora, perceber que existe um momento em que as criaturas pararam, aí nós entramos. Mas não entramos com discursos de palavras que ficam também na superfície. Não. O Evangelho precisa ser por nós interpretados e trazidos para a situação do momento, dos problemas dos envolvidos. E aí então, fazer a nossa colocação amorosa. E tem casos que é preciso o toque nas mãos, no braço, no rosto. E se a criatura deixar, o abraço, porque o abraço fraterno fala muito, porque não é mentiroso, porque quem dá um abraço mentiroso a gente sente. Se o nosso coração está disposto, o abraço é puro, ele envolve, ele pede perdão e perdoa ao mesmo tempo. Os olhos são o espelho da alma, olho no olho, e coragem, a coragem do Paulo e a humildade do Pedro. A coragem para que a pessoa perceba que não está sozinha, que a argumentação, apesar de nos parecer equivocada, ela tem sim algum fundamento. Mas a argumentação dos outros também tem algum fundamento. E aí então nós começamos a fazer as ligações necessárias para a conciliação, a unificação em Jesus, porque todos nós temos o mesmo objetivo, senão não estaríamos aqui. Nós temos o mesmo objetivo, com caminhos diferentes, com concepções diferentes. Tudo bem, é assim que Deus nos fez, porque é assim que o progresso avança, que a verdade se estabelece. A verdade é uma porção de fragmentos distribuída em todos nós. E quando nos reunimos e temos amor de uns pelos outros, acontece isso. Nos olhamos com indulgência, palavra preciosíssima nos dias de hoje. Aliás, dentro do meu coração, acredito que é a mais importante, a indulgência. Porque se formos capazes de ser indulgentes, a conciliação sempre acontece, sempre. O nosso coração se abre para as oportunidades e o coração daqueles que estão conosco
conectam-se com o nosso pelo olhar indulgente. Então, se tivermos a oportunidade de estarmos num lugar importante como uma casa espírita e percebermos que a farpa da desunião está passeando por entre os irmãos, tenhamos a coragem do Paulo para reuni-los para esclarecimento, mas tenhamos também a humildade do Pedro para ver em cada irmão o próprio Cristo, que tem algo para dizer, que é tão importante quanto qualquer um que ali está, e que fará falta sim, se de nós se afastar, que nós precisamos juntos caminhar para o Cristo. Por isso os templos, por isso a reunião de criaturas em prol do seu coração. Por isso Jesus disse 2 ou mais pessoas e não uma pessoa, porque era este o caminho que ele desejava intensamente para nós. Lembrando sempre que para caminharmos para Jesus com o Evangelho no coração, é fundamental que tenhamos fé. E existe um fio condutor desta fé, chamado confiança. É o fio condutor da fé. E não existe confiança onde o coração e a inteligência não caminhem de mãos dadas. O conhecimento e o amor. Então que a gente preste atenção. Se precisar pesquisar, pesquise nas obras básicas. Se precisar conselhos e atendimento fraterno, procure os mais antigos. E entregue-se na labuta de servir e conciliar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós agradecemos a Rose pelas palavras colocadas aqui hoje, sobre um assunto tão importante que é a conciliação. Quantas brigas, quantas dissensões, quantas separações acontecem justamente pela falta dessa capacidade de nos conciliarmos, nos reconciliarmos com as pessoas que vivemos. Muito obrigado, Rose. Que Jesus te acompanhe sempre.